Pessoal, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Então vamos para o nosso culto dessa noite. Mateus capítulo 24, nós vamos a partir do verso 36, ok? Mas antes vamos fazer então a nossa oração. Senhor, nós oramos e te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua santa palavra. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade já de cantar ao Senhor, de orar, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua sagrada palavra, que é verdade aos nossos corações. Que nesse dia de hoje nós possamos ser edificados. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar, ó Deus, toda a terra. Que o Senhor cumpra a sua vontade sobre o mundo, porque, ó Deus, a sua vontade é melhor do que a nossa. E nós nos colocamos à disposição do Senhor para pregar a tua santa palavra e pedir a ti que o Senhor continue abençoando, ó Deus, e dando sabedoria às autoridades, abençoando, ó Deus, os médicos, as pessoas que trabalham com saúde. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti para que as pessoas possam crescer espiritualmente e emocionalmente neste período. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero falar nessa noite, o tema da nossa mensagem é a resposta de Jesus para os discípulos quando eles estavam com medo, quando eles estavam cheios de medo e cheios de dúvida, né? E aqui no capítulo 24, Jesus fala sobre o sermão escatológico, ele fala sobre algumas coisas que vão acontecer antes de chegar o período final da sua segunda vinda, né? E eu preguei sobre isso na quarta-feira, está no nosso canal do YouTube aí também tem o áudio disponibilizado. E logo depois de Jesus falar essas coisas, ele complementa essa mensagem, não é? Porque os discípulos, mesmo tendo ouvido que Jesus falou de alguns sinais que iriam acontecer antes do mundo acabar, muitos falsos profetas, muitas pessoas falando que eram Cristo, que ia voltar, terremotos, epidemias, muitas guerras, né? Mesmo Jesus tendo falado tudo isso, a destruição do templo, eles ainda ficaram com dúvidas, né? E Jesus então vai completar essa palavra, ou vai mais uma vez encorajar o coração deles. Eu quero dizer uma coisa, esse é um período de nós encorajarmos o coração das pessoas. Se você for ali em 1 Samuel, ali depois que mais ou menos no capítulo 20, 21, depois que Saul começou a perseguir Davi, a Bíblia diz que Jonatas foi ao encontro de Davi e fortaleceu o coração de Davi com as palavras do Senhor. Nós precisamos então falar das palavras do Senhor para que a nossa fé não se transforme em medo, porque Davi ali naquele caso estava sendo perseguido por Saul, mas Jonatas o fortaleceu pelas palavras. As palavras têm esse poder de fortalecimento. Então Jesus, quando ele fala por uma segunda vez, respondendo às dúvidas, aos anseios do coração dos discípulos, é porque ele sabia que o nosso coração era fraco e que nós precisávamos e precisamos, né, da palavra dele sempre. É por isso que a Bíblia diz que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né, para que a nossa mente não seja corrompida, então, pelo pessimismo, pelo mundanismo. A gente tem que renovar a nossa mente na palavra de Deus, como Paulo falou em Romanos, do capítulo 12. Então, aqui no verso 36, está escrito assim: mas a respeito daquele dia e daquela hora que o mundo vai chegar ao final, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Olha, a primeira coisa que eu quero voltar a citar é que o mundo não está acabando, tá? Nós estamos passando por coisas que Jesus disse que iriam acontecer e que seriam o princípio das dores, começo das dores, né? Então, epidemias viriam, como está escrito em Lucas 21, né? Mas ainda não é o fim, está escrito desse jeito no texto. Então, aqui, Jesus está dizendo aos discípulos que, com relação, eles estavam muito preocupados com isso, especulando muito a respeito do final do tempo, do final dos tempos. E é o que está acontecendo agora. Muitas pessoas especulando demais. Será que o final dos tempos, quando que vai ser? E querendo procurar respostas certas.
Deixa eu te dizer uma coisa, é um momento de não muitas certezas. Né? É o momento, a certeza que nós temos é que Cristo está conosco e que esse período vai passar. Agora, mais certezas, mais especulações do que essas são coisas furadas, entrar em paranoias, em teorias conspiratórias, e não cabe a nós isso não vai nos levar em lugar nenhum. Então Jesus disse que quanto ao dia em que ele vai voltar, a segunda vinda dele, que o mundo chegará então ao seu final, no sentido de que essa era vai acabar e o novo céu e a nova terra vai vir e tal, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. E aqui também não é para você ficar especulando se Jesus sabia ou não o dia da segunda vinda dele. A questão é, como o teólogo R.C. Sproul disse, quem gosta de especular esse texto, de dizer que Jesus não sabia o dia da vinda, é quem está preocupado em humanizar demais Jesus. Nós sabemos que ele é 100% Deus e 100% homem quando ele esteve encarnado entre nós. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sim, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele escolheu, então, nesse momento, usar essas palavras e até mesmo poder querer não saber o momento em que ele voltaria nessa etapa aqui, nesse momento histórico específico. Então, nem os anjos, nem o próprio Senhor Jesus faziam questão de falar quando isso ia acontecer, porque essa não é a pauta principal de Deus. Então, entenda uma coisa, saia de pautas especulativas e vá para a pauta principal. A pauta principal a gente vai ver no texto, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar neste período em que as pessoas vão estar com prioridades invertidas, onde elas vão estar vivendo a vida delas como se a vida na terra fosse eterna. E a Bíblia diz que o homem que espera em Deus só para essa vida na terra, ele é um maldito, como diz em 1 Coríntios 15, 19. Porque a nossa vida nessa terra, como disse Moisés no Salmo 90, é 70, 80 anos, Passar disso é enfado, canseira, poucos os que têm o privilégio de passar dos 80. Então a questão é que, em vez de entrar na especulação de quando Cristo vai voltar, nós devemos entender que antes do dilúvio, em que Noé pregou que o dilúvio ia vir, as pessoas não deram a mínima, elas continuaram vivendo, fazendo o que elas faziam. É o que hoje em dia está acontecendo. O Senhor tem permitido essa dificuldade sobre todo mundo, essa epidemia, para que as pessoas parem um pouco. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele foi lá, pegou metade da herança, gastou tudo, e quando ele estava comendo comida de porcos, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse: meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Até os empregados do meu pai não tem coisa melhor para comer. Então, esse é o momento em que Deus permite um vírus pequeno fazer com que as pessoas possam cair em si e ver que elas estão valorizando demais casamento, trabalho, comida, bebida, lazer, dinheiro, sucesso. As pessoas, elas estão deixando Deus em segundo plano. Então a mensagem para nós neste tempo da nossa vida é: arrependam-se. Arrependam-se, porque Deus deve ser amado em primeiro lugar. Jesus, ele espera que o nosso coração o ame acima de todas as coisas. Este é o maior mandamento: ame a Deus acima de tudo. Se você quer entender o porquê Deus permite uma epidemia dessa via, a primeira coisa, entenda: Deus quer que as pessoas se arrependam. Ele quer que as pessoas se arrependam. Segundo, ele quer que as pessoas descansem o coração nele.
Eu preguei mais cedo aí o Salmo 4, que fala sobre o descanso do coração em Deus. Quando a gente confia em Deus e abandona as vaidades que são coisas vazias, e a gente ama a Deus em primeiro lugar, o nosso coração descansa. Então a gente precisa descansar o coração em Deus. Então é necessário que neste momento agora nós possamos entender que assim como o dilúvio veio e as pessoas não deram valor aos alertas, aos sinais, agora nós estamos tendo sinais para entendermos que coisas precisam ser reajustadas, remodeladas na nossa vida. Alguns estão perdendo a oportunidade neste momento, não é, de rever coisas em suas vidas, em cair em si, em mudar prioridades. E o texto está sendo bem claro dizendo, não é, que as pessoas continuavam vivendo normal e o dilúvio veio. O tempo final, ele vai vir e muita gente vai estar simplesmente achando que está tudo certo. Mas Deus continua mandando sinais. E esses sinais que Deus manda é para nos alertar, é para nos mostrar que a vida não é aqui nessa terra. Existe algo maior no céu preparado. O texto diz no verso de número 39... E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar pela segunda vez e encerrar tudo no momento em que muita gente não vai estar nem aí, porque não quer saber. Não porque Deus não deu sinais. Os sinais estão aqui citados no capítulo 24. Verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Veja bem, aqui não está falando sobre essa teoria que inventaram de arrebatamento, tá? Não existe arrebatamento. Jesus vai voltar uma vez só, que é essa segunda vinda dele. Ninguém vai ser arrebatado e as roupas vão ficar. Isso não tem na Bíblia, não tem passagem bíblica que justifica essa teoria. Isso aí foi criado a partir de movimentos aí do século XX, do deixados para trás e tudo mais. Não existe isso. Cristo vai voltar por uma segunda vez e todo olho verá. E os eleitos que estiverem vivos vão subir com ele, e os que não são irão para o inferno. Haverá o julgamento final e assim será consumado. Novo céu, nova terra, lago de fogo e enxofre. Então o texto está dizendo que quando Jesus vir, 2 pessoas estão juntas, uma vai ser o quê? Levada aos céus e a outra vai ser deixada para o lago de fogo. Então, né, o texto está sendo muito claro em mostrar que é necessário que haja uma vigilância particular de cada coração, né, com relação à vinda de Cristo, os sinais de Cristo e o que Cristo espera da gente. Então, Cristo ele espera que o nosso coração se arrependa dos nossos pecados. É um tempo de arrependimento. Veja bem, quando o Senhor trouxe o dilúvio sobre a terra, como está dizendo o texto aqui, era porque o pecado tinha se manifestado sobre toda a terra. Deus está julgando a terra, e quando Deus traz um juízo, né, ele faz a separação entre os justos e o injusto. É o que vai acontecer aqui. Quando Jesus voltar, o justo e o injusto vão ser separados. Neste momento agora vai haver uma separação também. Porque os justos, eles vão crescer com essa provação. Como diz em Tiago no capítulo 1, no verso 2, que o quê? Que a prova da nossa, né, da nossa perseverança vai nos levar a amadurecer com a provação e alcançar uma dádiva de bem-aventurança de Deus, a ponto de nos levar à coroa da vida. Então, a provação para o justo, ela traz, na verdade, benefícios. A provação para o ímpio traz o quê? Condenação. E é o que os textos sagrados tentam nos ensinar sistematicamente, que o justo, não é, tudo que ele passa tem um propósito de Deus por detrás daquilo, mesmo que seja grande sofrimento. Então a epidemia está aí, né? Ela está debaixo da cabeça do justo e debaixo da cabeça do injusto. Todavia, o justo, ele passa por isso e tem um propósito dentro disso. O ímpio não, ele só é julgado. Julgado, seja
pegando enfermidades para a morte, seja financeiramente quebrando. É óbvio que pessoas justas, elas podem pegar a enfermidade, elas podem financeiramente quebrar, pode passar por muitas dificuldades, mas há propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, há um propósito. Então, a questão é que nós devemos entender que há uma responsabilidade individual, porque duas pessoas podem estar juntas, e uma pode estar o quê? Entendendo, de fato, a palavra de Deus, entendendo o chamado de Deus ao arrependimento, entendendo o chamado de Deus a amá-lo em primeiro lugar, entendendo o chamado de Deus para descansar o coração nele e parar de ter medo, confiar nele. Enquanto outro coração que está do lado deste aqui pode simplesmente estar lidando com esta situação de uma forma inapropriada. Então, o texto está dizendo isso. Um será tirado, o outro ficará. Isso aqui Jesus está dando uma mensagem para os discípulos, não é? Aqui alertando. Perceba que o consolo, a palavra de consolo que a gente dá para as pessoas é uma palavra que tem também, não é? O alerta. Por isso que Jesus diz no verso 42, portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que o nosso Senhor vem. Então tem uma palavra de Deus para nós de que nós devemos o quê? Vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiar, e orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, no verso 40 e pouco, ali diz isso. Então, nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos o tempo em que o Senhor Jesus voltará. E para a situação atual, nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar essa aprovação dessa pandemia e não sabemos exatamente o que Deus está fazendo através dela. Mas sabemos que Deus está agindo e trabalhando através dessa situação. Sim, claro que sim. Então, precisamos vigiar. Vigiar em oração, vigiar então as nossas mentes, a nossa vida. Verso 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, fiquem atentos, apercebidos, porque a hora em que o Senhor voltará ninguém sabe. Então o próprio Senhor Jesus diz que se nós soubéssemos de fato a hora em que o Senhor Jesus vai voltar pela segunda vez, se a gente soubesse de fato o porquê dessas provações todas, nós deixaríamos de vigiar. Então, nós precisamos vigiar sabendo que como um ladrão entra numa casa no momento que o dono não espera, assim vai ser então a volta de Cristo, não é? No momento em que a maioria das pessoas não vão estar esperando, vão estar simplesmente fazendo outras coisas. Então, precisam se atentar aos alertas. Então, nós precisamos ser precavidos nesse sentido aqui de estarmos sempre em oração e em jejum, sabendo que o Senhor Deus vai voltar, né? Então, o ladrão vai vir, né? E vai entrar na casa. Agora, a preparação que aquela casa tem, o sistema de alarmes, né? A preparação de grades, de monitoramento, de todas as coisas, depende do dono. Então, depende de como nós temos conduzido o nosso coração, né, diante de Deus, nessa situação que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. Então, a lição desse texto para nós é que nós podemos descansar em Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Ele está, não é, com a chave, não é, de todas as coisas na sua mão. Como diz em Apocalipse, Ele tem a chave da morte, da vida, do inferno nas suas mãos. O Senhor tem a chave de tudo. Ele é o único que é digno de abrir o livro com os selos, como diz em Apocalipse, e derramar pragas sobre a terra. Ele é o Senhor. Da mesma forma que foi Ele quem permitiu que pragas caíssem sobre o Egito, Ele é o Senhor que permite situações acontecerem hoje em dia. Da mesma forma que foi Ele quem trouxe o dilúvio sobre a terra,
Ele tem permitido que essas situações aconteçam. Então, não deixe o seu coração ficar escandalizado, com medo. Confie no Senhor. Entenda que Ele está permitindo essas coisas para nos purificar, porque a nossa vida não é nessa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, estamos só de passagem aqui nesse mundo. A nossa casa não é aqui. A Bíblia diz o nosso tabernáculo terreno, ele vai cair, mas o nosso tabernáculo no céu vai prevalecer para sempre. Nós vivemos aqui nessa terra de passagem. Então, eu e você precisamos nos voltar a lembrar do céu. Então, Deus permite uma epidemia para você olhar para a vida e ver como a vida é frágil. E entender que você tem a maior de todas as dádivas, que é a salvação espiritual, e você estará com o Senhor e morará com o Senhor por todo sempre. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos entender isso. O texto está nos falando sobre isso. Cristo está nos ensinando, então, que nós devemos abandonar especulações, devemos abandonar, então, prioridades vazias, fúteis, superficiais. Está nos ensinando que nós devemos ser vigilantes, né? O Senhor está nos ensinando que nós devemos ser pessoas que ficam, né, atentas às coisas espirituais, né? Paulo diz em Colossenses capítulo 3, no verso 1, olhe para as coisas do céu e não para as coisas da terra. Pense nas coisas do céu e não só nas coisas da terra. Então, de fato, a gente tem que viver aqui na terra. A gente está aqui e tem que continuar vivendo. E a gente vai viver. Só que o nosso coração tem que estar no céu. A nossa mente tem que estar no céu. Por isso, esse é o chamado de Deus para nós neste momento. Se arrependa. Se o seu coração só está em vantagens dessa vida, vantagens dessa terra, se arrependa. Isso é pecado. Deus quer que nós o amemos em primeiro lugar. Pastor, isso é impossível. Não é. Quando de fato o Espírito Santo toca uma pessoa, e eu peço isso, que o Espírito Santo toque as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, né? Nós amamos a Deus acima de tudo, com todo o nosso coração, com grande alegria, sem ter nenhum medo disso ser uma coisa ruim, porque não é uma coisa boa. Olha, o texto vai terminar dizendo, no verso 45 adiante, diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo quem o seu Senhor, quando vier, a achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os bens. Mas se esse servo, sendo mau, disser a si mesmo, meu Senhor demora, e começa a bater nos amigos e beber muito, sei lá o que, será lançado no lago de fogo. O Senhor, então, Ele nos deu uma responsabilidade. Nós somos portadores do Evangelho, da luz de Cristo. E a Bíblia diz que se nós não aproveitarmos essa oportunidade, pelo contrário, se a gente começar a dizer, não, Jesus demora, e começar a beber, a bater nas pessoas, a machucar as pessoas, na verdade o Senhor vai voltar, nós vamos ser julgados como ímpios. Então o texto está nos aconselhando ao quê? A valorizar essa graça. Jesus, ele foi e ele disse, olha, cuidem do que é meu. E ele deixou isso com a gente, para nós cuidarmos do que é dele, né? Da palavra, da igreja, dos mandamentos. O Senhor deixou para nós, os sacramentos, né? Então, cuide disso. Cuidado, não deixe com que a sua vida seja levada a destruir outras pessoas, porque nós somos chamados, ao contrário, para salvar, resgatar as pessoas, para que Deus seja glorificado. Então, é baseado nessa palavra que eu quero fazer uma oração por nós neste momento, então, para que Deus nos dê essa graça. Pai, dai-nos a graça de sabermos esperar e confiar no Senhor, de depositarmos o nosso coração na sua presença, de aprendermos com este momento, de cairmos em nós mesmos e entendermos que este momento tem ensinos, de entendermos que o Senhor fortalece o nosso coração com lições preciosas, nos levando a olhar para o que realmente é importante. E é por isso que eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a vivermos a sua palavra e a não vacilarmos. Nos ajude a andarmos nela e a priorizarmos ela.
traz descanso ao nosso coração e perdoe os nossos pecados. Continue sendo com a sua igreja, sustenta a sua igreja na terra, porque nós sabemos que os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Senhor, que nós amemos a Ti mais do que as coisas desse mundo, porque o mundo e tudo que nele há vai passar, mas o reino de Deus vai prevalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fique essa palavra para o seu coração e Deus te abençoe. Tranquilize-se e deixe com que a sua vida seja um instrumento de Deus nesse período difícil, um instrumento de Deus para que você possa fortalecer outras pessoas por meio da palavra de Deus, tá bom? Então, Deus em Cristo os abençoe.